Salve pessoal, então, segundo episódio do nosso podcast do Dr. Thiago Brunet, que está aqui com nós, né? Tudo bem, Thiago? Tudo jóia, Leferson? Vamos lá agora para mais uma etapa, né, das Ma- nossas Mais vidas. uma partezinha da tua vida e portelense de coração, né? Hoje a gente vai falar sobre Tenente Portela e toda a região celeiro ali, né? Que traz muito da tua vida, do que tu é hoje, né? Porque Portela é a tua essência também, né? Você cresceu, estudou em Portela, construiu grandes amizades lá, né? Conta a tua família está lá hoje. Conta para nós um pouco, então, ah, da tua vida, da tua passagem por Tenente Portela e a tua ligação com essa cidade maravilhosa até hoje. Bom, eu cheguei em Portela aos 6 anos de idade, né? E a minha família então sai de Livramento. Meu pai é dentista, já formado, consegue um emprego em Portela, né, através da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Saúde. Inclusive, quem era o secretário de Saúde na época era o Juraci Castamã, né, pai de uma colega minha também, Ana Sara Castamã, que depois fomos colegas até a oitava série. E uma cidade, então, uma cidade pequena, lá nas barreiras do Rio Uruguai, quase, né? A região celeiro do Alto Certo. Uruguai. E uma cidade de uns 13, 14, 15 mil habitantes, modesta, simples, que na época e ainda hoje vive da agroindústria, né? Vive do agronegócio, da soja, né? Do ouro verde, que os colonos sempre dizem, e que hoje prospera, né? E por isso que a região também hoje a gente vê um desenvolvimento muito Uma forte na região região. bem próspera, Né? Bem né, Thiago? próspera, com vários detalhes, assim, um comércio forte também local. Então, a gente chegou lá com bastante humildade, eu, meu pai, minha mãe, meu irmãozinho estava recém-nascido, o Matheus, né, o meu segundo irmão, ele tinha meses quando ele chegou lá. E a gente estudou então todo o primeiro grau numa escola estadual, né, Escola Estadual Cléia Salete Dalberto, né, onde eu tenho a memória de a minha mãe, o meu pai me levando para a escola, né, com guarda-chuvinha, muitas vezes na chuva, que eu tinha um guarda-chuvinha que tinha um Fuca desenhado, assim, a gente ia naquele guarda-chuvinha, assim, só com o desenho do Fuca, assim, era muito legal, assim. Eu lembro, eu E tinha uma mochila também com um fuquinho, era a coisa mais isso, engraçada, cara. aquelas coisas de... E na época a gente usava na chuva, lembra aquelas botas? Tinha Sim, umas galochas umas galochas, né, amarela. cara? Bah, e aí a gente saía da escola, assim, e fazia, parecia a Peppa Pig, né? Brincando nas poças de barro, assim, sabe? Umas coisas bem de criança, assim. Saía, depois ia brincar ali no ginásio, que o ginásio ficava abaixo da escola, então a gente brincava lá no ginásio, jogava bola, vôlei, handebol. Eu sempre gostei muito de esporte, né? A gente sempre praticava praticamente tudo, assim. Era Então, competitivo ou jogava na boa, assim? olha, eu sempre fui bastante competitivo. Até hoje eu sou mais ainda. Eu acho que na época, quando na minha ali adolescência, infância, não era tanto assim, mas a vida vai te trazendo alguns detalhes e tu vai assimilando outras coisas, Sim. né? E tu vai se tornando mais competitivo. E eu, no caso, eu me tornei mais competitivo ao longo dos anos. E foi uma infância, assim, uma adolescência ali, uma infância, adolescência muito legal. Lembro de algumas professoras, a professora Rome, né, que me acompanhou no pré, né, foi perfeito assim o acompanhamento dela. Eu vejo ela, estou idealizando ela, que estou vendo ela aqui, né, sempre me ajudando. Eu fui alfabetizado muito cedo, viu? O meu pai e a minha mãe, eles sempre entenderam que a educação era a única coisa que eles podiam me dar. Né? Meu pai sempre me disse, Thiago, Perfeito. a gente não tem reservas, a gente não tem um patrimônio, né? Eu cheguei lá e as pessoas tinham, né, patrimônios, meus melhores amigos lá têm prédios, têm terras, hectares, né? Até porque é uma região agrícola, né? E o meu pai sempre me dizia, meu pai e minha mãe sempre me diziam assim, olha, o que a gente pode te dar é estudo. E isso ninguém te tira. O conhecimento, gente, depois que a gente adquire ele, né? Tu pode morrer louco numa sarjeta, mas tu vai ser respeitado pelo conhecimento que tu tem. As pessoas vão dizer, aquele cara ali, aquele cara é meio louco, mas o conhecimento que ele tem, vai conhecer, vai conversar com ele, tu vai ver que ele tem cultura, que ele tem conteúdo. Então, sempre me fomentaram muito a leitura. Eu fui alfabetizado com
4, 5 anos, eu Teu tava... pai, tu tem uma história fantástica, que teu pai te obrigava a ler o jornal. Meu pai me obrigava a ler o jornal, né? Eu era criança, isso é uma das coisas que eu lembro. Meu pai e minha avó paterna também, minha avó Terezinha Bruné, fazia isso também comigo. Então eu sempre fui muito estimulado, né? A minha mãe também me conta que muitas vezes ficava a tarde inteira lá para mim ver as cores, que cor que tem, para mim fazer temas. Então eu cheguei já no colégio alfabetizado. Certo. E assim, com toda a humildade que eu tenho aqui, né? Eu, no primeiro grau, assim, cara, as minhas notas sempre foram as melhores, né? E eu me cobrava isso. A minha família me cobrava isso e eu também me cobrava, né? Então, era uma forma, querendo ou não, de a gente aparecer, talvez, na turma ali, né? Não sei, né, não sei o que eu pensava na época, mas eu gostava daquilo. Eu gostava de estudar e daí na prova ser o melhor da turma, né? E aí as pessoas ficavam bravas comigo e tal. Daí aí começava a rolar, né? Tinha uns caras, ó, hoje se tu não começar aqui eu vou te pegar. Pá, tinha um tal de Genésio, meu. Cara, quem vai lembrar do Genésio Ele te perseguia? aqui? Cara, ele dizia assim, ó, hoje eu vou te pegar na saída. Puta que pariu, né, cara? Aquilo pra mim, assim, ó, já começava a ficar tensa a aula. Isso na 7ª série, ali, 6ª, 7ª, 8ª. Tocava o terror. Pá, quando eu tocava aquela sineta, né, o Genésio era um cara que repetiu vários anos, entendeu? Então ele tava ali na turma, assim, tipo, nós tínhamos 12, 11 anos, tinha a idade do meu filho hoje, e ele tinha uns 14, 15. Então, assim, quando ele dizia assim, eu vou te pegar hoje, cara, eu já ficava assim, ó, na porta, né? Quando tocava a sineta, pegava minha mochila e vazava, né? Porque eu sabia, se ele me pegava, eu já ia apanhar, né, cara? Apanhava sempre. Então, assim, a gente teve vários episódios de briga, né? De confusão aí. Thiago dava trabalho na escola ou era tranquilo? Sabe que eu comecei a dar trabalho na escola ali pela 7ª série, 8ª série. Então, uma vez a gente fez um buraco na cerca, né, pra fugir da escola, né, pá, daí chamaram lá todo mundo, chamaram meu pai, todo mundo pra direção, assim, um amigo nosso foi fugir e ficou pendurado na cerca, cara. Ele não conseguiu pular, aí descobriram, né, foram lá, aí ele dedurou todo mundo que fugiu, né, não fui só eu, pá, daí nós ficamos pé da vida com ele, né, pá, como é que tu vai dedurar nós? A gente fugiu pra jogar bola, sei lá, né, e tal, e aí foi todo mundo pra direção, enfim, e tal, o pai foi lá, a mãe foi lá. Então essas coisas, assim, eu tive uma adolescência e pré-adolescência normal, de coisas normais, bastante bullying, né? Hoje não tem mais, né? É importante a gente cuidar, eu acho que talvez sim. Talvez tenha, mas é mais cuidado na escola, né? Eu vejo hoje o Caetano, assim, né? Eu digo, Caetano, vocês não têm apelido, né? Todo mundo tinha apelido na minha época, né? E daí ele disse, tem, pai. Ah, tem o fulano que é o fulano bunda de silicone. Eu digo, então tem, vocês têm uma sacanagemzinha, né? Então, assim, né? Tem o outro lá que é o nerd, tem o outro que é... Então, existe ainda. O bullying, bullying já é uma palavra, assim, um pouco forte, né? A brincadeira tem que ser saudável, né? Sem maldade com as pessoas, né? E a criança, ela tem uma maldade pura. Isso não é maldade de verdade, é maldade pura, que é a criança gosta de sacanear o outro, gosta de fazer uma coisinha, que é brincadeira, que é saudável, né? E que isso eu acho que tem que ser permitido, entendeu? De certa forma. Então, é importante que até dentro dos lares se ensine o quê, né, Thiago? Que não é a brincadeira que faz mal, mas é quando a brincadeira começa a invadir, né, o bem-estar do outro. Claro, né? claro. Então, se a criança consegue ter este discernimento, né, a brincadeira não tem problema, né, desde que ela tenha um limite. Exato, né? Desde que ela tenha um limite. Então, assim, bom, aí posteriormente, ali em Portela, a gente sempre tem alguns amigos aí que não adianta, né? A gente sempre tem uma turminha assim, que são aquela turminha que a gente sempre ficava junto. Tem o meu amigo Ricardo Dalcin, meu amigo Alexandre Drackler, Silvano Meger, né? Diogo, né? Que tu conhece, né? Sim. O Vitor Bresolim. Então, o Robson Dalcin, e tudo tem apelidos que eu nem vou citar aqui os apelidos, senão, né, nós vamos nos divertir mais ainda e dar risada. Eu acho que não vão conseguir seguir o podcast aqui para saber os apelidos das pessoas, né? O meu apelido, por exemplo, era Maria Gadeia, né? Eu tinha um cabelão até a cintura, né, quando eu tinha 13 anos, 14 anos,
E aí ficou, né? Maria Gadeia. E aí até hoje eu chego lá e me chamam de Doutor Maria. O Gadeia saiu, né? Porque perdi os cabelos, né? Mas o Maria ficou. Então eu chego lá e aí, Maria, aí nós ia pras festas, né? Carnaval e tal. Ô Maria. Não, que Maria? É o Maria, não é a Maria. É outra coisa, né? Então a gente tinha assim. Tchê, mas eu não te imagino cabeludo assim, cara. Que loucura. Tinha um cabelão assim, feio, todo cheio de ponta, sujo, né? A gente achava lindo, né? Olhava e ficava E eu pegava na época, assim, eu acho que eu acordava e botava uma cola, assim, em 1 minuto eu tava pronto. Hoje eu não tenho cabelo, eu fico 10 minutos ajeitando meu cabelo, né, cara? Cada fiozinho ó, que a gente cuida, aí a gente dá valor, né? Começa a ajeitar, assim. Então, assim, tive depois... desse meu primeiro grau, assim, o meu pai preocupado e minha mãe sempre com a questão do estudo, né? Nós em Portela não tinha uma escola com 2º grau mais forte, né? Tinha a escola Clécia Salvador, que era boa, que, nossa, meus professores todos lá, mas a gente queria alguma coisa um pouco melhor. E aí tinha uma escola, que era a Escola Ipiranga, em Três Passos, uma cidade próxima ali, que ela trabalhava com as apostilas do positivo. Ela tinha um método de ensino positivo, que era um método de ensino de Curitiba, e que era um método bom, um método, né, que alcançava aquelas necessidades que a gente via. Só que para isso, né, gente, eu tinha que pegar um ônibus não era ônibus assim, fretado. Escolar. Né, era ônibus na rodoviária. Era de linha? De linha, né? Então eu saía de casa, minha casa ficava 2 quadras da rodoviária, aí a gente ia até a rodoviária. Eu chegava às 6h20, pegava o ônibus. O ônibus saía às 6h20. Então, para chegar lá às 7h20 na outra rodoviária, para mim ir correndo e chegar na aula às 7h30. Então, eu acordava 5:50, né? Foi um período, assim, na adolescência, né? Tu ter que acordar cedo, tu ter que fazer... Brigava com meu pai, brigava com a minha mãe, falava que queria voltar com meus colegas do 1º grau, queria ficar lá na escola Clécia Salvador Aberto, que eu adorava, que eu amava, né? E então deu uma rusga ali, né? Eu me revoltei um pouco na época, mas hoje entendo perfeitamente que foi importante para a caminhada. E por isso que eu digo assim, ó, muitas vezes os seus pais fazem coisas que tu acha no primeiro momento que tá te fazendo mal, mas não, eles estão olhando lá pro futuro e estão vendo que aquilo é necessário para tua caminhada. E aí a gente, claro que tinha dias que eu tava muito cansado, que eu pegava e saía, né, e ficava só ali na frente de casa, né, no portãozinho, nem fechava o portão, né. Aí eu saí, daqui a 5 minutinhos eu voltava. Perdi o ônibus, pai. Bah, cara. Daí assim, ó, e quando o pai pegava e dizia assim, não tem problema, eu vou te levar. Puta que pariu. Tudo aquilo que eu fiz não adiantou, né, cara? Entrava no carro e ia. Ele ia atrás do ônibus, né? Aí nós achávamos o ônibus lá, buzinava assim, entrava no ônibus. Aí era o ônibus, imagina, um ônibus de uma cidade a outra que tinha 20 km de distância, estrada de chão, né? Chão puro. E assim, ó, se tivesse um cidadão com a mão levantada pra frente, ele parava. Imagina, 20 km, ele levava 1 hora. Aí cada vez que aquele ônibus parava, cara, aquela poeirada, poeirão, assim, entrava o cara com um sanduíche de mortadela, entrava um outro com a galinha segurada, né, cara? E aí ficava assim, aquelas janelas, os agricultores ali abriam a janela para ver. Nós abríamos a janela para ventilar, para sair um pouco do cheiro, muitas vezes, né, que ficava, que aqueles ônibus meio sujos, assim, ficava encruado, assim, sei lá, não limpavam direito na época. Isso tu tá falando de quantos anos atrás aí? Isso foi em 95, por aí, 96, Quase 30 anos, 20 e pouco quase anos. Isso aí. Então, mas foi muito alegre, daí, já adolescente, já fazendo festa, e aí nós íamos em festa em Três Passos, nós íamos em festa em Vista Gaúcha, lá hoje tem a nossa vereadora Delma lá, nós íamos em festa em Frederico Westphalen, tinha uma galera lá, né, aí tinha as namoradas, né, e daí de vez em quando batia o ciúme na gurizada, uma vez levei um pau em Frederico Westphalen, gente do céu, cheguei lá, não sabia, né, aí fui conversar com uma menina, e a menina me deu bola, e eu traquei um beijão nela, cara, a guria tinha namorado, e tava lá. Tava lá.
Cara, eu nunca apanhei tanto. Levei uma surra. Bom, foi tão engraçado porque os meus amigos que estavam lá viram o cara apanhando, não sabiam que era eu, né? Tipo, o cara tá levando ali, eu com 3, 4 me batendo. Daqui a pouco deu aqueles... chegou os segurança da festa, né? E apartaram e me levaram um lá pra fora. Quando eu cheguei lá fora, assim, com os olhos, não enxergava direito, né? Aí eu peguei e vi um segurança, assim, me atirei no colo dele, né? Tinha uns 15, 16 anos, me agarrei, eu disse, pelo amor de Deus, me ajuda, não me tira daqui. Ele, sai daqui, rapaz, sai daqui. Aí lá fora, cara, ainda os caras saíram lá fora e daí os meus amigos estavam lá, aí deu confusão de novo, apanhamos lá dentro, depois apanhamos lá fora. Foi uma coisa inédita, né? Cheguei em casa com os dois olhos roxos, né? Não enxergando direito. Quando eu fui almoçar no outro dia, né? A mãe me chamou no domingo pra almoçar, normalmente as festas eram sábado, né? No domingo a mãe me chamou pra almoçar, eu sento na mesa, assim, a mãe olha assim, meu Deus, filho, o que houve? Tu tá sem cílios. Com os olhos roxos, o que te fizeram? Né? Sempre que fizer. A mãe sempre acha que a gente é um anjinho, né? Então, aí eu digo, não, mãe, deu um problema, peguei os gelos lá, ficamos lá com os gelos e tal. Então, assim, tudo aquilo que acontece de forma natural. Eu sempre gostei de carro, né? E o meu pai, quando eu tinha 16 anos, ele me deu um Fuca. É um Fuca branco, 1979. Meu Deus do céu. Aí a gente andava com aquele Fuca, ia nas cascatas, ia nos jogos de futebol, ia pros bailes do interior. Nossa, como era legal aqueles bailão, né? Até hoje eu não sei como eu não aprendi a dançar. Mas eu fui em diversos bailes, é porque eu sou muito ruim de dança mesmo, porque é impossível não aprender a dançar com tantos bailes que eu fui. E aí nós ia lá e brincava e sacaneava um ao outro e entrava nos bailes... Tudo gurizada, sem dinheiro, né? De quando entrava nos bailes pelas portas, escondido, né? Dava um jeito de entrar sem pagar, né? Aquelas coisas, tudo só de gurizada. Muitas vezes até tinha dinheiro, mas só pra dizer que não, eu entrei, eu não... Aquela adrenalina, aquela adrenalina, do adolescente, assim, de fazer o proibido. De fazer o proibido, perfeito. É mais ou menos isso. Então, foi uma adolescência muito bacana. Eu criei vínculo de amizades que eu tenho até hoje. Né? Eu vou pra lá, pra Portela, e vou lá... E eu sou testemunha disso. Eu vou pra lá, cada 2, 3 meses eu tô em Portela, no máximo. E quando eu chego lá, a gurizada tá me esperando com churrasco, com cerveja, né? Que pra gente conversar, como é que tá. E eles estão preocupados, eles estão envolvidos, eles querem saber o que eu tô fazendo, como é que tá a política, o que eles podem fazer pra me ajudar. Estão motivados com a tua campanha, né, entusiasmadaço, assim, né? As pessoas compraram, né, essa campanha, assim, eles querem estar junto, eles querem ajudar, eles querem colaborar. E eu só tenho a agradecer esses vínculos de amizade que a vida me deu, né? Que a vida me deu, que claro que eu acho que eu também estava aberto a ter esse tipo de amizade, porque a gente tem que estar aberto, né? Quando a gente se fecha, quando eu sei tudo, eu não preciso mais de nada, daí tu se fecha. A pior coisa que tem na vida é a gente achar que tá bom, a gente achar que já tem amigos, a gente achar que já sabe tudo. Porque daí tu se fecha na tua redoma e isso te impede de crescer mais ainda. E tu falou agora da questão de todos os teus ciclos de amizade, história, toda a tua história em Portela e na região. E isso tudo, e me corrija se eu estiver errado, Thiago, tornou a tua caminhada lá em Portela agora, a tua candidatura, algo até mais do que por partidos políticos, né? Ela transcendeu o partido e pessoas de diversos partidos até não enxergam mais, mas enxergam a candidatura do Thiaguinho, né? O cara da cidade, o cara ali do município que tem condição de chegar lá. Esse movimento que gerou em Portela e em outros municípios ali da região é muito legal, né? Como é que tu te sente com isso, Thiago? Fazer algo suprapartidário, assim, uma coisa... Claro que a gente sempre tem que tomar cuidado, porque os partidos não adianta, são instituições formadas, e a gente tem que respeitar, mas hoje, por exemplo, ali, né, pelo vínculo de amizade que a gente tem, hoje o PP tem o Furini ali, tem o Renatinho que tá no PP, e que disseram, olha, na medida do possível a gente vai te ajudar. O meu pai é do MDB, né, o presidente do MDB... Teu pai é um MDBista, já foi presidente lá, né? Já foi presidente do MDB, então... E aí o Luiz Claudir ali, que é o presidente do MDB, hoje me recebe, disse que na medida do possível também vai me ajudar. O Felipe dos Santos, né, que é irmão do Graci, um cidadão que tu conheceu, um grande amigo meu, graciliano, né, que Grande Tomás, que, né, fez parte de toda a minha infância. Tomás mora em Juí hoje, né? Mora em Juí hoje, lá tá bem estabelecido, enfim, lá com a mulher dele, com o filho dele.
E foi bem bacana assim receber esse presente, né, dos meus amigos de abrir os partidos nas quais eles pertencem, porque hoje nós temos 40 anos, né? Quando eu saí de lá, eu saí bem cedo, então na época eles eram uns guri que nem eu. Hoje eles estão liderando, né? Hoje eles estão, um lidera o PT, o outro lidera o MDB, o outro lidera o PDT. Hoje o PP. Então, veja só, né, é uma turma que era a nossa turma ali, que a gente estava sempre brincando e fazendo folia. E hoje são todas pessoas assim, formados, são empresários, são pessoas ligadas ao agronegócio, tem de todos os setores quase, mas todos eles também com essa preocupação com o social, buscando os partidos políticos para, através deles, fomentarem as melhorias que a cidade precisa. Então, é muito bom ver isso, é muito bom ver que lá na minha adolescência, no meu rol de amizades, as pessoas também não perderam seus princípios e também mantêm-se fiéis à sociedade, entendendo que a gente só vai poder modificar a sociedade se a gente participar dela, se a gente quiser o bem dela. Certo. Né? Então, e agora todos juntos por uma todos juntos por uma candidatura à Assembleia Legislativa agora, e estão todos muito entusiasmados. Mas só deixa eu contar assim, né? Quando eu fiquei 2 anos na escola Ipiranga, né? 2 anos acordando 10 para 6 da manhã, aquela coisa toda que eu já falei. Ipiranga lá em Três Passos. Lá em Três Passos, é. E no 3º ano eu disse assim, pai, eu não aguento mais. Né? Não dá, tá difícil, pai. Né? Eu chegava 1h30, o ônibus saía lá 12:00 e pouco, eu comia comida fria, né? Eu chegava lá, não conseguia mais almoçar com meus irmãos, com a minha família, porque já tinham almoçado, e de tarde eu tava sempre com sono, né? Porque é normal. E aí eu e o Rica fomos morar em Passo Fundo. O Rica tinha um apartamento em Passo Fundo. O Rica é o filho do Wilson. É o filho do Wilson Dalcin, isso aí. E aí eu ia chegar lá. Filho do Wilson e da Nasci Dalcin. E aí nós fomos morar, imagina, 2 guri de 16, 17 anos morando sozinho no apartamento ali na Fagundes dos Reis, ali na frente do Natos, em Passo Fundo. Nossa, era pra nós top, né? Top de linha, né, gurizada? E aí o que acontece? Os colegas que a gente fez lá em Passo Fundo, onde é que era o centro da reunião da gurizada? Era no nosso apartamento, né? Porque, claro, ali estavam todo mundo de Passo Fundo, né? Era uma sociedade de Passo Fundo que estava ali. E aí, se fosse na casa deles, estavam os pais, avós e tal. Então, ia todo dia se reunia uma galera. Era violão, era gaitinha de boca, era música, né? As pessoas se reuniam lá na casa da gente. E, obviamente, todo final de semana a gente ia para alguma festa, fazia alguma coisa, né? E o dinheiro era curto, né? Meu pai nunca, né? Até porque também não tinha, né? Nós não somos em 3 irmãos, tinha que sustentar todo mundo e era caro. E, então, sempre tive tudo, né? Não vou aqui, pelo amor de Deus, sempre tive tudo que eu quis, né? Mas nunca exageradamente. Sempre, né? Sim, teu pai seguro. e tua mãe ralaram, né? Ralaram e sempre né, mostraram a dificuldade que era. Então a gente, para fazer uma festinha, para, né, fazer alguma coisa a mais, a gente acabou num momento ali tendo que, a luz não precisa pagar, né? Isso é bobo, né? Luz não precisa de luz, né? Ficamos 2, 3 meses sem pagar a luz, vamos ver o que vai dar, né? E acorda a luz. Aí um dia nós vamos para Portela, um final de semana, e o Wilson Dalcin, o pai do Rica, disse assim, eu vou voltar com vocês hoje. Vou passar uma semana lá com vocês, vou ver como é que tá a casa, como é que vocês estão lá. Nós vamos dar uma olhadinha lá. Chegamos no domingo, subimos o prédio, né? O Wilson chegou na frente, entramos e coisa, e nós, né? Não tinha lembrado mais. Quando, primeira luz que nós acendemos, não acendeu a luz, né? Que estranho, não acendeu a luz, né? Queimou a luz, né? Quando não acendeu a segunda, eu já liguei a antena, né? Eu digo, não queimou, não pode se queimar 2 bicos, né? Isso aí, cortaram a luz, né, Rica? Cortaram a luz, Rica. E agora, meu pai tá aqui, puta que pariu. Não, pelo amor de Deus, não vai falar nada, pai vai ficar pé da vida. Não, vamos, deve ter dado um problema. Cara, imagina, chegamos de noite lá, domingo de noite, ficamos sem luz a noite inteira, não conseguimos comer, não conseguimos tomar banho, nada, né? No outro dia nós zopa pra escola, né? Nunca tive tanta vontade de ir pra escola, né, cara? Eu digo, acordei cedo, digo, vamos pra escola, deixa, né? O velho vai ir, o velho vai se virar. Chegamos de meio-dia, né? Vocês não têm vergonha na cara? Como é que pode ficar 2, 3 meses sem pagar a luz? Porque a gente fornece dinheiro pra vocês pagar a luz e tal. Então, assim... tinha dessas coisas também, né? A gente fazia as nossas, assim, pra poder ter um pouquinho mais de dinheiro no bolso, pra poder fazer um pouquinho mais de festa. Então, eu sempre fui muito estudioso, né? Sempre tive as melhores notas e continuei tendo no 2º grau também. Pra mim aquilo era importante, mas sempre gostei muito de uma festinha, né? Eu acho que o cidadão tem que ser assim, tem que ser responsável, dosar. Tem que ser responsável, tem que cumprir com, né, a situação que tu tem que fazer, com seus compromissos,
né? E isso eu cumpro até hoje, graças a Deus, mas também um final de semana, uma festinha, coisa, sempre gostei de se relacionar com as pessoas, né? De ir para um lugar para que a gente pudesse dar risada, contar piada, brincar, se divertir. Isso eu acho que faz parte e eu gosto de fazer até hoje. Hoje, infelizmente, pelo tempo e pelos compromissos que assumi, faço menos. Mas a gente faz, né? Dentro dos compromissos, hoje o Alefferson tem passado comigo aí um bom tempo do meu dia a dia, e o dia tem 24 horas, gente. Se é uma mensagem que eu posso deixar para vocês aí, dá pra gente fazer tudo. Basta se organizar. Basta a gente querer, né? E mexer nos horários, e o dia a gente consegue espichar ele e dar a sensação de que ele é maior, né? Então dá para fazer tudo que a gente quer com responsabilidade e compromisso social. Legal. E antes de finalizar, Thiago, esse episódio sobre Portela, sobre a tua infância, região celeira, tua adolescência, eu queria que tu falasse um pouco, tu estava comentando comigo semana passada, acho, sobre o Hospital Santo Antônio, né? Que tu tem uma ligação afetiva com essa instituição, com essa casa de saúde. Quero que tu traga alguma lembrança, o que representa para ti o hospital, e hoje, o que tu visualiza para o hospital? O Hospital Santo Antônio, quando eu era adolescente, ele era um hospital pequenininho, um hospital municipal que atendia às necessidades do município, né? Nós temos aí uma população, como eu falei anteriormente, pequena, e uma área indígena próxima também, que fazia os atendimentos, né, desta área indígena, e atendia ali as áreas básicas, né, cirurgia geral, ginecologia, pediatria, clínica, médica geral. E esse hospital foi importantíssimo para o desenvolvimento da cidade, porque há alguns anos atrás, uns 10 anos atrás ali, a sociedade acabou entendendo, não, só um pouquinho, nós precisamos melhorar o nosso hospital. Nossa casa de saúde estava passando por algumas dificuldades, a sociedade civil organizada se juntou, se organizou em cima de uma grande liderança chamada Mirna Braux, né, que saiu da sua zona de conforto, saiu das suas empresas, uma mulher de fibra, uma mulher forte que não precisava fazer isso, porque, né, tem uma situação econômica muito favorável, mas não, ela resolveu sair e liderar. Ela abdica do conforto da vida dela pro hospital. Ela é hoje a presidente do hospital, a Márcia, né, é a vice-presidente, a amiga Márcia, né, nossa amiga, também teve a felicidade de conhecer uma pessoa Márcia ponderada Miller. Também, a Márcia Miller, uma pessoa ponderada, uma pessoa também engajada com a comunidade portelense, já foi vereadora, já foi candidata a deputada estadual também, assim como nós estamos hoje. Então, desde então... Márcia, inclusive, reconhecida em toda a região, né? Reconhecida em toda a região. Três Passos, respeitadíssima. Ali, Palmitinho, Redentora, Miraguaí, Coronel Bicaco. Então, é uma pessoa que tem uma liderança muito forte. E em cima dessa organização, eles entenderam que era importante para a cidade e para a saúde do hospital as pessoas se engajar para que melhorasse a nossa casa de saúde. E então fizeram, e hoje, né, para minha alegria, é um centro de referência regional em saúde. Nós temos lá UTI, né, nós temos lá atenção ao idoso, nós temos lá cardiologia médica, né? Serviços realizados para pelo menos num primeiro atendimento. Nós temos lá serviço de neurologia e o hospital está em plena expansão. Nós estivemos lá há pouco tempo e estavam construindo mais alas, estavam construindo mais leitos. Então precisa de cada vez mais atenção, né? Precisa de cada vez mais atenção. Sempre nós estivemos lá conversando com a Mirna, fizemos inclusive um vídeo solicitando à secretária de saúde estadual, Arita Bergman, que é minha madrinha política lá em Pelotas, para que desse os recursos necessários. A gente sabe que no período de pandemia os hospitais foram contemplados com muito recurso, tanto federal quanto estadual. E agora, nesse período pós-pandêmico, esses recursos estão sendo retirados desses hospitais. E está fazendo novamente uma lacuna de falta de orçamento para cumprir, né, com os seus colaboradores, para cumprir com os médicos, com os enfermeiros. Isso geral para todo o estado. Isso geral, isso para todo o estado. E claro, os hospitais que têm mais serviços hoje, quando tu retira uma série, sentem mais. E a gente sentiu lá que a preocupação da Mirna Braux era com essa retirada de recursos. Então a gente hoje está tentando conversar, é uma vocação minha, né? Não tem como eu fugir dessa questão da saúde. Eu me preocupo com a saúde, me preocupo com os hospitais. Inclusive
é um dos propósitos que a gente está aí, para ter esse redimensionamento do orçamento da alta complexidade em saúde para os hospitais do interior. Então é isso, o hospital hoje ele transformou o cenário da cidade. E tu tem orgulho disso, né? A cidade se fortalece através do hospital. Tu chega no hospital lá, tu tem ambulâncias ali de 10 municípios. Oftalmologia hoje é referência em oftalmologia, né, na região. Então tem gente que vem de Frederico, que é uma cidade 3 vezes maior, para fazer atendimento em Tenente Portela. Então a gente vê que uma casa de saúde, ela fomentando toda a economia local, né? Então isso é importante. São núcleos de desenvolvimento que, se bem elaborados e bem sedimentados, desenvolvem toda a nossa região. Quero aqui finalizar rapidamente, entrando nesse assunto, com a questão da ponte, né? Lá na Barra do Guarita. Lá na Barra do Guarita, né? Há hoje um movimento pró-ponte, né, em que as pessoas entendem a importância que tem. Tenente Portela fica 20 quilômetros do Rio Uruguai. E o Rio Uruguai hoje, o Rio Uruguai faz divisa de um lado Santa Catarina, que é Itapiranga, e do outro lado o Rio Grande do Sul, que é Barra do Guarita. E lá nós temos uma balsa ainda, né? Há anos, né? Que funcionou muito bem, que atendeu às necessidades durante muito tempo da população, mas hoje, pelo aumento do fluxo, pela necessidade, inclusive, de acesso, há necessidade da construção dessa ponte. A região precisa, para ela conseguir se desenvolver melhor, né? Precisa desse acesso dessa BR, que é uma BR. É uma BR, né? É isso aí. Com uma ponte, uma coisa mais facilitada, né? Até porque, com esta questão da ponte, nós tiramos um pouco, desafogamos o fluxo que hoje passa ali na ponte de Iraí, que é uma ponte que está com problemas, que passou por reformas, né, por causa do alto número de carros e veículos e caminhões. Sim. Que passa. E isso, primeiro, que desafoga um pouco aquela via. E segundo, que traz desenvolvimento, né, logística para a região, para escoar a produção. Claro. A gente sabe, onde tem movimento, vai se criar o restaurante, vai se criar o posto de gasolina, vai gerar divisas, vai gerar recursos, né, para que a população, negócios, emprego e renda, exatamente, que é o que a gente busca, né, desenvolvimento através do emprego e da renda, como tu bem falaste. Só para lembrar que a ponte ali vai brigar por essa ponte. É uma das nossas reivindicações que no primeiro dia, chegando lá, o ano que vem, na Assembleia Legislativa, nós vamos levantar e já vamos começar a botar como pauta principal no nosso escopo aí. Sensacional esse episódio aqui sobre Tenente Portela, as histórias do Thiago, né, dos amigos do Thiago, da família, né, o Gustavo Brunet, né, a Mari Carla, que até hoje residem lá, né? Então, Thiago, obrigado aí por esse monte de histórias que tu trouxe pra gente, né? E vamos. Então pro terceiro episódio logo mais. Um abraço.